Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o assunto aqui que é bem importante dentro do contexto de processamento de linguagem natural, nossa PLN. Falar sobre as stop words. As stop words basicamente são palavras, tradução livre, palavras de parada, que são palavras que elas não trazem sentido para a nossa frase, então a gente pode eliminar. Vamos dar uma olhada aqui? Ó, este é um vídeo para introdução ao processamento de linguagem natural. Essa aqui é uma frase normal, beleza, bacana. E tem sentido, a gente entende que esse é um vídeo para introdução ao processamento de linguagem natural. Mas computacionalmente ela não está uma frase muito agradável de se analisar. Então a gente normalmente faz o quê? A gente converte ela para tokens. Então percebam que aqui nesse modelo de baixo já é uma lista toda tokenizada, cada palavra separada aí, né? Uma coisa interessante que um token não necessariamente é uma palavra, um token pode ser um ponto, uma exclamação, uma pontuação, né? Uma vírgula, pode ser duas palavras, por exemplo, beija, flor. Percebam, palavra beija, palavra flor, porém, quando elas estão juntas, tem um significado completamente diferente de cada uma. Beija é uma coisa, flor é outra, beija-flor é um pássaro. Tá? Então o token tem essa característica, não necessariamente é uma palavra, ele é um token. Uma vírgula também pode ser um token. Né? Então aqui está tokenizado. Olhando para o sentido do texto, existem algumas palavras aqui que elas não estão trazendo sentido para o texto. Elas fazem ligação entre outras duas palavras, por exemplo. Ou indicam alguma coisa meio irrelevante. Olha uma coisa interessante, que se eu tirar este, é, um, para, a e D, vídeo, introdução, processamento, linguagem natural. Aqui eu estou trabalhando com o sentido real da minha frase, olhando de uma maneira computacional. Humanamente fica um pouco seco, fica sem ligações entre as palavras. Mas computacionalmente isso não faz diferença, o computador não percebe isso. Então para eu fazer essa análise fica bem mais fácil. E outra coisa, vamos supor que eu mantenho o D aqui, vou fazer a análise usando o D. Provavelmente vai ser uma das palavras com maior incidência dentro da minha análise. E ele não traz valor nenhum para minha... Imagina, eu analisei um texto que a palavra com maior incidência foi D. Sobre o que esse texto fala? Não tem ideia, o D não diz nada. Agora, se eu analisar um texto que a palavra com maior incidência seja vídeo, opa, é um texto sobre vídeo, vídeo quer dizer alguma coisa. D não quer dizer nada, beleza? Então isso são as stop words, são palavras que são usadas para ligação, que não trazem um sentido próprio, para ela por si só não traz um sentido para a frase, e normalmente elas têm uma grande incidência, o que estragaria a nossa análise. Vamos olhar isso agora no Python, como ficaria, como é isso mesmo, né? Olhando aqui, nós temos um exemplo de um código onde eu estou fazendo uma requisição lá, estou pegando o conteúdo de texto da página de ciência da computação, guardo ele de uma maneira mais limpa, né, tirando os HTMLs, deixando mais só o texto mesmo. Tem uma variável aqui, PLN, que é um objeto do Space, carregando o módulo core SM, que é o pequeno, o small. E aqui eu tenho um documento que ele é criado com esse objeto do PLN, né, do Space, usando o conteúdo limpo do texto extraído da Wikipédia do termo ciência da computação. Aí aqui eu estou tokenizando o meu texto, deixando ele num formato mais limpinho, mais bonito para a gente trabalhar. Isso de uma maneira já limpa, né? Então vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Então, primeiro está executando, tokenizou. Percebam que ele está, que nem eu falei, esse ORF aqui, ele traz a característica de ser um pouco mais limpo, que eu digo de computacionalmente mais tratável. Então ele não vai trazer uma quebra de linha, ele vai trazer o /n, que seriam duas quebras de linha, né? Aí aqui as palavras tokenizadas, ciência, da computação. Percebam, ó, o tracinho é um token, a vírgula é um token, tudo aqui entre aspas, indicando que são strings, né? Então ele já tokenizou de uma maneira mais bonitinha, porém ainda trazendo tudo
que estava lá no texto. A gente pode fazer uma contagem disso, né? Se eu fizer um len aqui, eu vou contar quantos itens tem nessa minha lista. Bem tranquilinho. Não é um texto muito grande, mas também não é muito pequeno. Já dá para a gente ter uma boa ideia de como seria uma análise com um texto de verdade, ou um texto de verdade, que eu diria um livro, aí um texto muito maior. Já começa a ter algumas ideias, mas é um texto bem bacana para um início de trabalho. Tem 6.123 itens tokenizados. Só que eu posso fazer algumas coisas aqui, algumas manipulações, para ver um pouquinho melhor, deixar esse vetor um pouco mais organizado. Se eu colocar um if aqui, percebam, eu quis fazer aqui o for na mesma linha para a gente fazer uma manipulação mais rápida, poder brincar um pouco melhor, de maneira mais compreensível numa linha só. Se eu colocar aqui um if, eu vou indicar se o token for, ele é uma stop words, beleza? Então eu vou inserir na minha lista de tokens o token orf, aquela parte mais ortográfica do meu token, aquela parte mais limpa ali do token, né? Não um espaço, não uma quebra de linha, sim o /n, fazer isso mais limpo. Para cada token que tiver no documento, mas eu só vou fazer isso se ele for uma stop word, certo? Vamos ver aqui o que acontece. Tempo de processamento. Da, a, da, em, que. Vejam que são só palavras que não têm um sentido próprio. Se eu quiser conferir quais são os stop words aí que eu tenho, eu posso pegar aqui o meu PLN, ponto, defaults, os padrões dele, as stop words. O que ele considera stop words? Eu vou só comentar aqui para a gente não perder tempo de processamento. Vai deixar. Ele demora um pouquinho porque ele tem que carregar o core, né? É pequenininho, são 20. E aí também tem que fazer a coleta de dados lá e tem que carregar o core. Esses dois processos levam esse tempinho de processamento. Mas a gente já tirou um dos tempinhos que foi aqui. Teve eles todo, pode, quer, tal, tipo, diante, esta, neste, assim vai uma lista de algumas palavras, né? Ligado, você, possivelmente, temos, tudo são palavras que, por padrão, são consideradas stop words, que a gente não trazem um sentido próprio, certo? Isso no core small do space, tá? Vamos ver quantas são as palavras? Len. Ok. Tem um total de, vamos ver, 416 stop words por padrão no módulo small do space, ok? Então, seguindo a nossa linha de brincadeiras ali que a gente estava fazendo, eu falei que eu queria só as stop words, só que agora eu vou querer só, vamos voltar aqui que eu quero mostrar minha tokens, beleza, minha lista. Agora eu vou querer mostrar somente as alfanuméricas. Aliás, só as alfa, não é nem as alfanuméricas, só as alfabéticas. Isso é legal porque agora eu já vou limitar, não vou ter mais palavras, vírgulas, ponto de exclamação, números, datas, eu vou deixar só o texto mesmo. Vamos ver como fica o resultado? Aí, ó, ciência, computação, Wikipédia. Já não tenho mais aqui as datas, não tenho mais um monte de informações que antes eu tinha e não eram úteis, né? Não faziam parte da minha análise. Os /n sumiram. Só que eu também pode ser que em algum momento eu queira saber, por exemplo, só o que é dígito. Quais são os dígitos que eu tenho dentro disso? Cada trabalho é um trabalho. Eu quero fazer uma coleta de um site, saber os números mais frequentes na Mega Sena. Pega um site que tem todos os resultados da Mega Sena, quero saber lá. Conseguiria. Aqui, ó, vejam os números que aparecem, os dígitos que aparecem na página de ciência da computação. São esses, ok? Então eu posso ir fazendo essas manipulações para montar a minha lista tokenizada da maneira que mais se encaixa para mim, da maneira que eu mais quero. O que nesse nosso caso aqui eu acharia o mais interessante
eu pegar somente as alfas, as que são letras, e as não token ponto is stop. Então eu vou montar agora o meu vetor somente com os tokens que sejam alfabéticos e que não sejam stop words. Eu vou até printar 2 vezes aqui para a gente economizar um pouco de tempo. Len tokens. Eu vou printar novamente, eu vou exibir em tela os tokens e a quantidade de tokens que tem. Lembram que eram 6.123 no total lá no começo. Vamos ver depois dessa limpeza como que fica. Então, agora são 2.615 palavras, excluindo qualquer coisa que não seja alfabética. Então, se tiver qualquer ponto, qualquer número, não entrou aqui na nossa lista tokenizada. E se for também uma stop words, não entrou na nossa lista, ok? Então, deu 2.615 palavras que a gente já poderia analisar na página de ciência da computação. Aqui eu fiz um pré-processamento mais básico possível, porém já eficiente para a gente aí, processamento de linguagem natural.